Quem deve estar em primeiro lugar na minha vida? Minha família ou a obra de Deus? O que eu devo fazer? Qual eu devo optar? Em primeiro lugar, está prontificado para a minha família ou está prontificado primeiramente para a obra de Deus, não templo de pedra? Igreja somos nós, igreja corpórea, igreja de Cristo na terra não é templo, placa, CNPJ, tá? Não é sistema religioso, é igreja de Deus na terra, é corpórea. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o próprio templo de Deus. E através de Cristo, que é a palavra, nós temos entendimento do próprio Deus para a nossa vida. Quem deve estar em primeiro lugar na nossa vida? Nossa família, que é um projeto de Deus para o ser humano, a família estabelecida na terra, mas quem devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida? A obra de Deus, Deus ou a nossa família, nossos filhos, filhas, pai e mãe? Quem? 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Esses aqui são pessoas cristãs que não negaram a Cristo, não negaram o Evangelho, e eram lançados em coliseus de Roma para serem devorados, crucificados, diante de família, crianças, e nem assim eles negaram. Essas pinturas são a realidade dos cristãos na época em que a igreja primitiva era perseguida, crucificada, como está ali. O próprio Nero crucificou centenas de cristãos, até em seu jardim, banhado de pinche para poder clarear o seu jardim. Então os cristãos eram tratados dessa maneira. E assim, Deus nos prova aqui, ó, esposa, filhos, marido, mulher, e eles sofrem juntos. E se tiver que morrer por amor de Cristo, eles morrem juntos. Então Deus nos chama a ser responsáveis com as nossas famílias. Devemos guardar a nossa família, cuidar, zelar por ela, sim. Mas a obra tem que estar em primeiro lugar. Em segundo lugar, não menos importante para a nossa vida terrena, a nossa família estará, porém caminhamos juntos para a mesma causa, que é Cristo. Se tivermos que morrer por amor de Cristo, para não negar esse nome, para não negar o Cristo que salvou a gente do pecado, da condenação eterna, nós não negaremos e morreremos juntos com a nossa família. E temos que guardar, sim, o Evangelho e pregar a toda criatura e guardá-lo dentro de nós. Temos que guardar a nossa família, cuidar da nossa família, sim, mas em primeiro lugar está as coisas de Deus. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Buscando o reino de Deus, estamos fazendo a obra corretamente. Então, a prioridade é as coisas do Senhor. Não a igreja sistema, placa de igreja, não a igreja de pedra, mas a igreja corpórea, o amor ao próximo. Se nós dentro de casa estamos nos dividindo e isso tem atrapalhado a sua vida, ao ponto de você achar assim, poxa, mas eu estou deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade da minha esposa, do meu marido, ou estou largando as minhas coisas para não fazer a vontade do meu pai, da minha mãe e acabar fazendo as coisas de Deus, faça as coisas de Deus, dê prioridade para as coisas de Deus. Não para pastor, não para uma pessoa que de repente arrecada o seu dinheiro ou para um tempo ou um local. Sim, você tem que estar nesses locais para você crescer na fé, porque ali estão as mesmas pessoas professando a mesma fé que você. Porém, o teu crescimento espiritual é corpóreo. Nós somos o templo do Espírito Santo do próprio Deus. Então nós temos que zelar pelas coisas de Deus em primeiro lugar. Jesus veio trazer divisão, a espada da divisão, para que nós venhamos a entender que em primeiro lugar está Ele. Está Deus acima de tudo, Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. Porém, nós temos que dar prioridade para a igreja, para o que Deus veio pregar para nós através do seu Filho amado. E não, infelizmente, para a nossa família, porque às vezes a nossa família está errada e tem trazido divisão para nós com o reino. Então, que nós venhamos a entender isso. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas não serão acrescentadas. Até porque aquele que perde a sua vida por amor de Cristo acha